Fala, queridos e queridas, tudo bem, tudo certinho? Eu sou o professor Felipe Carvalho, eu disse Carvalho, e nossa aula hoje é sobre ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA. Mas por que recebem esse nome? Porque são estruturas ácidas, né? São moléculas ácidas, e que a primeira vez que foram descobertos foi no núcleo da célula. Hoje nós sabemos que esses ácidos nucleicos são encontrados em várias partes das células. Eu tenho DNA mitocondrial, eu tenho um DNA no cloroplasto, eu tenho RNA no citoplasma. Beleza? Tranquilo? Eles são polímeros. O que é um polímero? Um polímero é uma repetição de vários monômeros, de várias partes menores. Por exemplo, lá nos carboidratos, o polissacarídeo era um polímero. Ele era formado por vários monômeros, que eram os monossacarídeos. Nas proteínas, por exemplo, a proteína é um polímero. E ela é formada por vários monômeros, que são os aminoácidos. Então, um conjunto de aminoácidos forma uma proteína. Beleza? Queridos, todo nucleotídeo, e o nucleotídeo é o monômero dos ácidos nucleicos, é formado por três partes. Um radical fosfato, que é comum ao DNA e ao RNA. Uma pentose. O que é pentose? Lá na aula de carboidratos, nós falamos que a pentose é um carboidrato com 5 carbonos, tá? E uma base nitrogenada. A pentose, ou seja, o carboidrato que compõe o DNA e o RNA são diferentes. É a primeira diferença que eu tenho entre o DNA e o RNA, tá? No caso do DNA, a pentose é uma desoxirribose e o RNA é uma ribose. Por isso que o DNA é chamado de... Por isso o DNA recebe esse nome, ou ADN, ácido desoxirribonucleico, tá? E o RNA também recebe esse nome em função da pentose, tá? Ácido ribonucleico. Ok? Beleza? Então a primeira diferença entre o DNA e o RNA é o tipo de carboidrato que compõe cada molécula. Outra diferença está nas bases nitrogenadas. No DNA eu tenho a adenina, a citosina, a guanina e a timina. No RNA eu também tenho adenina, também tenho citosina, também tenho a guanina. A diferença é a uracila. Então, no DNA eu tenho a timina e no RNA eu tenho a uracila. Uma outra diferença entre DNA e RNA. Beleza? Quando a gente fala de leitura do DNA, quando a gente fala de teste de DNA, exame de DNA, né, a gente vai observar lá o genoma daquele indivíduo. Ou seja, como essas 4 bases elas estão combinadas dentro do DNA desse cara. Né? O que corresponde ao código, certo? Ao código genético. Tá? Isso é muito interessante porque a vida inteira, grande parte das coisas são codificadas. Se você, por exemplo, vai pagar uma conta, você tem um código de barras. E aí, aquele código de barras, a leitora do código de barras, ela consegue identificar que tipo de conta é aquela, qual a data de vencimento, qual é o valor, certo? Então, o nosso genoma no DNA é formado por essas 4 bases. E como acontece o pareamento dessas bases, é o que a gente chama de relação de Chargaff. Tá? Como é que essas bases são pareadas? A adenina combina com a timina e a citosina combina com a guanina. Felipe, que traços são esses aqui? Essas bases são ligadas pelo que eu chamo de pontes de hidrogênio. Tá? Então as pontes de hidrogênio fazem a conexão entre 2 fitas de DNA. Por qual parte? Pelas bases nitrogenadas. A base adenina e timina, ela é colada, ela é unida por 2 pontes de hidrogênio. E a citosina com a guanina, ela é unida por 3 pontes de hidrogênio. Felipe, e qual é a relevância de 3 pontes uma, 2 pontes outra? Já caiu na UERJ uma vez
tá? Qual das moléculas era mais difícil, qual dos pareamentos era mais difícil, ou seja, o consumo energético, o gasto metabólico era maior para quebrar, para ser desnaturada. Para ser desnaturada, eu gasto mais energia para quebrar esse pareamento do que esse pareamento. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 pontes. Então eu tenho que quebrar essas 3 pontes, certo? Logo eu gasto mais energia do que para quebrar 2 pontes, ok? Os tipos de bases são classificados em púricas ou pirimídicas. As bases púricas são adenina e a guanina, e as bases pirimídicas, citosina, timina e uracila. Beleza? Ok? Show de bola. Felipe, mas na hora da prova, na hora que eu estiver estudando, eu vou esquecer, tá? Desse pareamento, eu vou esquecer de quantas pontes são formadas. Lembra do bizu? Bizu é quando eu estudava lá em 1920, no ensino médio, tá? Era macete. Tá? O que é esse bizu? Campo Grande tem 3, Taquara tem 2. C com G são 3 pontes de hidrogênio e T com A são 2 pontes de hidrogênio. Até aí, ok? Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Como é que é cobrado geralmente na prova essa parte de ácidos nucleicos? Uma forma de cobrança é o pareamento dessas bases. Então já caiu uma vez no Enem a seguinte questão. Uma molécula de DNA, ela tem 30% das suas bases formadas por adenina. Qual é a proporção das outras bases? É só você lembrar do pareamento. Se eu tenho 30% de adenina, eu tenho que ter 30% de timina. Se eu tenho 20%, 30 mais 30, desculpa, dá 60. Para chegar a 100%, falta o quê? Falta 40. Esse 40 vai ser distribuído pelas outras 2 bases. Então, eu vou ter 20% de citosina e 20% de guanina. Beleza? Repara que o somatório das bases púricas é igual a 50%. E o somatório das bases pirimídicas também é igual a 50%. Então, A mais G é igual a 50% e C mais T, ou T mais C, é igual a 50%. Beleza? Outra forma que ele pode cobrar na prova é para você fazer a transcrição. Né? O que é transcrição? Nas próximas aulas, falar sobre replicação, transcrição e tradução. Tá? Mas qual é o seu entendimento agora do que é essa transcrição? A transcrição é a releitura, né, do código de DNA a partir de uma molécula de RNA. Tá? Então, isso aqui é chamado de transcrição. Tá? Esse aqui vai ser chamado de RNA mensageiro, porque ele vai carregar a mensagem presente no DNA. Tá? Então, isso aqui vai ser RNA-M, RNA mensageiro. Tá? E aí, como é que fica essa transcrição aqui? Então, se eu tenho uma base U, certo? Essa base, lembra que A com T, sai o T na timina, entra o U. Então vai ser o quê? A com U, certo? Então se eu tenho a base no DNA A aqui, no RNA eu vou ter U. Se eu tenho T aqui, que corresponde a U, né, seria A. O T com A, G com C, C com G e A com U. Esse aqui é o RNA que transcreveu esta fita de DNA. Ok? Beleza? Show? E para te finalizar, para te terminar, tá? Se alguém um dia perguntar para você qual é o sentido da vida, tá? Você, como estudante de biologia, vai falar o quê? Né? 5:3. Tá? O que é esse 5:3? É onde cada fosfato se prende ao carbono, certo? Então, sempre o fosfato, tá? Ele vai se ligar ao carbono da pentose no 5º carbono, o primeiro fosfato. E o segundo fosfato vai se ligar no 3º carbono.
e a partir disso eu faço a combinação dos nucleotídeos na mesma fita de DNA. Por quê? Porque se for a combinação de fitas diferentes, aí a combinação é pelas pontes de hidrogênio via bases nitrogenadas. Ok? Beleza? Espero que tenha gostado. Pode dar o print. Um forte abraço a todos. Valeu e até mais. Tchau, tchau.